Imagine o início do universo, onde havia uma densidade energética muito grande. Essa densidade energética muito grande, ela pode ser caracterizada como se fosse uma energia potencial, ou seja, toda a energia estava sendo comprimida ou armazenada num determinado local. Imagine que você tem uma mola e você começa a comprimi-la. Essa energia que a mola está guardando, um dia ela vai liberar na forma de energia cinética. E era basicamente isso que acontecia nesse período. Você tinha toda a energia sendo comprimida para que ela fosse liberada na forma de energia cinética. Obviamente, esse processo não é tão simples assim, porque nós aqui estamos falando de uma mecânica que não é newtoniana. E essa aplicação é para uma mecânica puramente newtoniana. Mas essa analogia ela é bastante eficaz. Então imagine que toda essa energia estava se concentrando. Isso aí há mais ou menos uns 13 bilhões de anos atrás. Até que em dado momento, toda essa energia que se concentrava numa única região, ou seja, num único ponto, ela expande violentamente. Ou seja, começa a liberar essa energia cinética. E essa energia cinética é liberada bruscamente e se expande muito rápido. Hoje sabemos que a expansão do universo ela é superior à velocidade da luz. Por quê? Porque a luz ela tem que se locomover por alguma região. E essa região nada mais é que o espaço. Então, se o espaço se expande, a luz tem que percorrer uma maior distância. Obviamente, isso são cálculos bastante complexos, mas vamos continuar com as nossas analogias. Então, você tem ali essa expansão brusca do universo. Entretanto, nós estamos lidando com energia, ainda não existia matéria. Entretanto, aqui nós temos um problema que ele acabou sendo resolvido lá pelo Albert Einstein, lá na relatividade. Quando começa a se ocorrer a expansão do universo, essa energia ela não é mais rápida que a própria expansão do universo. Então ela começa a percorrer em todas as direções possíveis, saindo de um ponto central. Ou seja, é como se a gente tem uma expansão vetorial. Só que, como eu disse, essa energia não é mais rápida que a própria expansão do universo. Então o que acontece? Essa energia ela continua crescendo, só que a velocidade ela se torna limitada pela velocidade da luz. Observando isso e levando em consideração que a energia cinética é igual a E igual a mv² dividido por 2, Albert Einstein ele considerou a velocidade da luz sendo uma constante, ou seja, uma velocidade que a gente não vai conseguir ultrapassar, porque ela é uma limitação do universo. Ele elevou ela ao quadrado, porque na equação de energia cinética você tem esse valor elevado ao quadrado. O divisor por 2 ele acaba sendo removido, por quê? Porque nós já temos uma constante e essa constante vai ser inalterada. Ao quadrado da velocidade da luz já é muito grande, então dividir algo muito grande por 2 acaba se tornando irrelevante. Existe um raciocínio matemático que é o seguinte: o que é maior, infinito ou infinito mais 1? A resposta é nenhum dos dois. Infinito mais 1 e infinito continua sendo a mesma coisa. O que é maior, infinito ou infinito dividido por 2? Nenhum dos dois. Infinito é infinito. Se você tem infinito dividido por 2, você continua tendo infinito. Dessa forma, a velocidade da luz ela é muito grande e é a nossa limitadora. Então, por isso, você pode remover essa divisão pela metade. Dessa forma, o que acontece? Nós temos a energia na fórmula E igual a mc² aumentando, a velocidade da luz constante. Então, dessa forma, o único termo dessa equação que pode continuar aumentando tem que ser a massa. Obviamente, no início da expansão do universo, ainda você não tinha essa massa. Você tem a energia crescendo, só que com a limitação da velocidade da luz, havia necessidade de um termo surgir. E esse termo é a massa.
Logo, a gente tem ali então a necessidade de interpretar o que pode ser massa. E muitas vezes nós imaginamos, principalmente baseado na ideia da física newtoniana, que massa tem que ser algo que a gente tem que pesar. E faz sentido, porque no caso peso é massa vezes a gravidade. Só que nesse caso, a gente pode considerar a massa como sendo uma unidade de dependência do quê? De carga por a velocidade da luz. Então, existe o que como massa? Existe uma unidade baseada em gigaelectronvolt dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então, observem como isso é interessante. Se a gente vai lá para a equação de E igual a mc quadrado, ou seja, a equação da relatividade, e a gente substitui a massa por G EV dividido por C ao quadrado, nós conseguimos isolar e remover da equação o C quadrado. Dessa forma, então, agora você não tem mais uma dependência da velocidade da luz. Por quê? Porque a velocidade da luz é uma constante. Dessa forma, só sobra energia igual a gigaelectronvolt. E como eu disse, electronvolt pode ser uma caracterização de carga e, como consequência, uma caracterização de massa. Logo, a gente consegue determinar que energia pode ser, sim, convertida em massa. E massa também pode ser convertida em energia. E por que então toda essa introdução falando um pouquinho sobre o surgimento do universo e também a necessidade de interpretar a relatividade? Porque na década de 60, um físico britânico ele teve uma ideia genial, no caso, o Peter Higgs. Ele propôs que no início essa massa ela tinha que ser uma massa primordial, ou seja, em electronvolt. Ela tinha que ser uma massa que seria como a massa que daria origem a todas as outras partículas fundamentais, no caso férmions e também aos bósons de calibre. Então ele chamou essa partícula de partícula de Deus, ou o famoso bóson de Higgs. Então o bóson de Higgs ele é o quê? Ele é uma partícula teorizada. Ele não foi muito bem descoberto ainda. E é meio estranho falar isso, né? Não foi muito bem descoberto. Ele é uma partícula semi-descoberta. Quando Peter Higgs trouxe essa ideia dessa partícula fundamental que daria origem a todas as outras, não havia tecnologia ainda para conseguir estudar esse tipo de partícula tão fundamental. Estava-se no início, ainda estava se descobrindo partículas como os quarks, os gluons. Então era algo ainda extremamente teórico, sendo que somente no ano de 2008 começou-se a ter a tecnologia para conseguir estudar essas partículas. No caso, foi a construção do LHC, lá no CERN, na Suíça, que é, no caso, o grande colisor de hadrons. Então, qual que é a ideia? É você pegar uma partícula, como, por exemplo, um próton ou um nêutron, que é um hadron, então uma partícula pesada, e você acelerar numa velocidade absurda, ou seja, próximo da velocidade da luz, e permitir o quê? A colisão dessas partículas. Quando você tem a colisão dessas partículas, o que pode acontecer? Pode acontecer desde o surgimento de um pequeno buraco negro até haver a total destruição dos núcleos dessas partículas. E foi o que aconteceu. Essas partículas, ao se chocarem, elas acabaram sendo destruídas. E sendo destruídas, elas liberaram as partículas que as formam. Basicamente, utilizaram prótons. Então, você tinha ali o quê? Você tinha o quark do tipo up, 2 quarks do tipo up, e um quark do tipo down. E, além disso, também você tinha os gluons, que serviam para manter esses quarks unidos dentro do núcleo do próton. Então, analisando esse choque de partículas desses prótons, percebeu-se que havia ali um sinal em electronvolts que não era característico nem de quarks e nem dos gluons. Então era de uma partícula misteriosa. Determinou-se que a quantidade de electronvolts presente ali dessa partícula misteriosa era em torno de 115 gigaelectronvolts e 130 gigaelectronvolts. Também percebeu-se o quê?
percebeu-se que a paridade dessas partículas era positiva, ou seja, se você altera uma coordenada, você não altera o sinal da função de onda. E também um outro registro foi que o spin dessa partícula era nulo, ou seja, são características específicas de um bóson. Dessa forma, esses dados corroboraram a ideia lá do Peter Higgs em 1964. Logo, a gente tem o quê? Indícios que sim, existe uma partícula misteriosa, uma partícula fundamental do tipo bosônica e que talvez seja uma partícula, um bóson de calibre e que seja fundamental para o surgimento de todas as outras partículas. Talvez essa partícula, o bóson de Higgs, ou a partícula de Deus, ela funcione como se fosse uma célula-tronco. A partir dela, você consegue gerar qualquer outra partícula. O problema é que ainda nós não conseguimos determinar, captar ela de forma 100%. Ainda existem algumas dúvidas sobre essa partícula. Mas que ela existe, uma vez que você tem esse indício do surgimento dessa massa baseada em gigaelectronvolts. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço, por favor, que você dê um like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e clique lá no sininho para você sempre receber notificação de vídeos científicos. Antes de ir embora, dá uma olhada aqui embaixo que eu vou deixar uma lista de livros para a gente começar um processo de erradicação do analfabetismo científico. Quer se presentear? Compre um livro científico. Quer presentear alguém? Dê um livro científico. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.